Olá, queridos irmãos. Estamos começando mais um ID, o seu programa de oração da Fundação Fraternidade, diretamente aqui de nossos estúdios em Porto Alegre. E esta segunda temporada realmente, como vocês viram, está realmente muito boa. Luiz Maurício, lá da Frutos da Luz, está novamente conosco. Eu prometi a ele que nessa segunda temporada nós íamos trabalhar juntos várias vezes. Ele esteve aqui, começando a temporada conosco no primeiro programa, e hoje volta. Obrigado, Maurício. Estamos de novo aí. Estamos de novo. Paulo, obrigado pelo convite, né? Como falei, é sempre com imensa alegria que eu venho aqui na Frater, pela importância que vocês têm na minha vida e na vida da comunidade. Amém, amém. Antes de continuarmos o programa, vamos ouvir o Padre Ladislau e a oração para o dia de hoje. Meu irmão, ora comigo ao Senhor. Eu sou o caminho, diz o Senhor. Jesus, ensinai-me perseverar no teu caminho, viver cada dia o teu ensinamento, verdade do teu evangelho, levar o teu amor e misericórdia a todos. Incendia o meu coração com a chama viva do teu Santo Espírito. Quero testemunhar e anunciar e rodear as tuas maravilhas. Eu te louvo e glorifico, Senhor, por tudo o que fizeste, que estás fazendo e vai fazer em minha vida. Tu és o único caminho, verdade e a plenitude da vida que leva ao nosso Pai. Eu louvo e glorifico o Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Amém, amém. Maurício, qual o evangelho que tu trazes para nós hoje, depois dessa oração tão ungida assim do Padre Ladislau? O que nós vamos continuar orando? Paulo, hoje nós vamos orar sobre o templo que nós somos. O Evangelho de São João, né, no capítulo 2, né, ele vem nos falar, né, que nós somos templo, né? Quando Jesus entra e faz toda aquela obra no templo. Esse é o Evangelho que nós vamos meditar hoje aqui, para nos aproximar cada vez mais do Senhor. Está bem, vamos lá então. Vamos proclamar essa palavra. Vamos proclamar. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesa dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo, por que esse evangelho, né? O evangelho de São João, quando o Senhor vem falar dessa expulsão que ele faz, que ele entra no templo e que ele faz esse chicote. Ele mesmo, né? Ele mesmo. Né? E expulsa os vendilhões. Né? E ele fala do que estão transformando a casa de Deus, a casa de oração. Eu gosto muito de quando eu olho para esse evangelho, de lembrar também de quando São Paulo fala aos Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Eu gosto de fazer essa comparação e fazer essa junção dessas duas palavras, porque aqui Jesus está entrando no templo, que é a casa do Pai,
E diante da profanação que estão fazendo, e o que eles estavam fazendo? Estavam vendendo, estavam comerciando, estavam trocando moedas, ou seja, estavam buscando os seus interesses na casa do Pai. Eu vejo hoje, principalmente na juventude, Paulo, um apelo a essa profanação do templo que somos nós. Né? Eu vejo as pessoas hoje numa teologia do corpo, não aquela de João Paulo II, mas uma teologia do corpo do mundo, onde tu precisa expor, mostrar, vender o seu corpo, profanar. Teologia do prazer, né? Teologia do prazer. Quando eu olho para esse evangelho, eu fico imaginando Jesus, que a gente recebe na Eucaristia, e que entra nesse templo que nós somos, e ele começa a olhar o que estão fazendo com o templo. O que estão fazendo com a casa do meu Pai? E é importante que nós somos a casa do Pai, porque se nós olharmos a figura de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, recebemos Jesus na Eucaristia, então está tudo se transformando nessa visita que Jesus está fazendo aqui no templo, na visita que ele faz no templo que nós somos. No templo que você, aí que está nos assistindo, é. Você já pensou que você é templo de Deus? Que você é templo do Espírito Santo? O que nós estamos fazendo com o templo que nós somos? Bom, voltamos ao Evangelho então, né, Paulo? Jesus vem passando, vem entrando no templo, e ele chega lá e encontra o templo completamente profanado. Vendilhões, comerciantes, negociantes. Nossa, imagina a baderna que era aquilo lá, que era para ser a casa de oração. Se esse templo, como diz São Paulo, somos nós, eu fico olhando o que tem dentro de mim. Quais são as coisas que eu estou colocando para dentro desse templo, que eu sou. Você é esse templo. Eu sou esse templo. E o que nós estamos fazendo com esse templo? Eu vejo essa cultura das pessoas que desfiguram o seu corpo, desculpa com o que eu vou dizer, mas com uma tatuagem em cima da outra, Paulo. Tu não consegue mais nem identificar o que elas estão carregando. É verdade. Pessoas que estão destruindo o templo, pessoas que estão se matando, pessoas que estão se mutilando, porque não estão felizes, porque essa cultura do mundo fez se transformar em seres depressivos. Na verdade, o que o príncipe deste mundo quer é destruir o templo. Infelizmente, eu não vou nem dizer mais só para a nossa juventude, eu vou dizer para todos nós. Essa teologia do prazer, como você colocou bem, essa teologia do prazer fez com que nós mergulhássemos em estágios depressivos ao ponto de nos mutilarmos e destruir o templo que nós somos. Foram ocupando o lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós, somos batizados, recebemos o Espírito Santo, ele habita em nós. Só que nós somos colocando tanta coisa para dentro desse templo, que somos nós, que o Espírito Santo acabou ficando sufocado, como o templo que Jesus encontrou. É esse consumismo desfreado, é essas paixões desregradas, é esse prazer desordenado pelo ter, pelo ser, pelo poder, é esses moldes que nos rodeiam, que rodeiam a mim, que rodeiam a você, que rodeiam os seus filhos, que rodeiam os seus parentes, que fazem com que o templo que nós somos fique desfigurado. Jesus entra e prepara o chicote. Não estou dizendo que Jesus vai vir bater em nós, né, Paulo? Deus, longe disso. Jesus é misericórdia. E, na verdade, aqui tem
um grande ensinamento de Jesus. Jesus não destruiu o templo, ele tirou para fora os que Só o estavam não prestava, destruindo, aqueles que não prestavam. E é isso que Jesus, se nós pararmos para olhar, quer fazer na nossa vida hoje. Jesus hoje quer entrar no templo que nós somos e quer retirar tudo aquilo que está fazendo com que o nosso templo seja um templo em destruição. Eu fiz a minha primeira comunhão, Paulo, no dia 10 de novembro, dia do meu aniversário, na paróquia Nossa Senhora das Graças, ali na Tristeza. E esses dias eu passei de carro por ali, a última vez que estive aqui, eu vi as paredes pichadas e aquilo me fez remeter ao que estão fazendo com o templo. E eu senti uma dor de ver o lugar aonde eu recebi pela primeira vez o corpo de Cristo. E automaticamente eu comecei a pensar na dor que Jesus sente quando vê eu destruindo o templo que eu sou. Talvez eu entenda o porquê que ele fez esse chicote. Talvez eu entenda por que ele saiu expulsando. Aqui não diz que ele tirou para fora, ele expulsou mesmo. A gente tem que olhar a palavra na intensidade que ela está dizendo. Ele diz, tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Eu vejo Jesus falando para nós isso hoje. Permita que eu entre na sua vida e que eu tire aquilo que está destruindo o templo que você é. Eu fico muitas vezes pensando como Jesus me encontra hoje. Como é que ele está me encontrando hoje? Sabe, Paulo, é uma reflexão que eu faço todos os dias antes de dormir. Senhor, como é que tu me encontra hoje? Eu fui templo do Espírito Santo ou eu fui templo dos meus prazeres carnais? E se eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso lembrar de novo de São Paulo, quando ele fala aos Gálatas, que eu devo fazer as obras do Espírito. Aonde eu estou? Que templo eu estou sendo? O mundo aí fora, o príncipe deste mundo, ele quer unicamente destruir o templo que nós somos. Ele não tem como destruir a Deus. Então ele destrói a cada um de nós que Deus fez templo. Deus faz morada em nós. O Espírito Santo habita em nós. Jesus, ele habita em nós. Recebemos Jesus a cada Eucaristia. Então não é em vão que a palavra vem nos dizer, acaso não sabeis que sois templo? Jesus hoje está olhando para você, está olhando para mim, está olhando para a sociedade em que nós habitamos e está dizendo, deixai que eu expulse esses vendilhões que estão roubando vocês de mim, que estão comprando vocês. Vocês valem muito mais do que eles lhe oferecem. E Jesus hoje quer dar um basta nessa história. Amém. 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 Antes de continuarmos conversando sobre esse templo que somos nós, vamos ouvir então o Padre Ladislau convidando-nos à conclusão de outro templo, um templo de oração também, agora, aqui no nosso tempo, o Tabernáculo de Deus. Pai Santo, tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas, associados, para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51 3249 9957 e seja um colaborador. E é assim, né, Maurício?
nessa luta para construir esse templo, que evidentemente a gente vai cuidar muito para que não seja profanado, e que a gente pretende então resgatar esses outros templos, todos que somos nós, né? Se você sente esse chamado, ajude a manter essa obra, ajude a concluir essa obra. Nós temos muitos templos espalhados por aí, mas nós não temos a mesma quantidade de templos dedicados à evangelização, a promover esse encontro com o Senhor. Você é patrocinador dessa obra. Eu quero pedir, quero pedir essa autorização para o Paulo, eu quero pedir para você, ajude essa obra. Ajude essa obra, porque nós precisamos de templos que se dediquem a promover esse encontro com Jesus. E o tabernáculo que o Senhor inspirou no coração do Padre Ladislau é esse templo. Ajude essa obra. Eu conto com a sua ajuda. Amém. Amém. Paulo, o que vem hoje fazendo com que os nossos templos sejam destruídos? Eu falei antes de algumas coisas, mas eu preciso falar novamente que, além dos vícios que a gente sempre fala muito, precisa ser restaurada a nossa fé. Nós viramos um povo com uma fé muito mutável, né? Se essa é a palavra. Porque se o padre faz um sermão na missa e ele fala aquela palavra que toca o nosso coração, uma palavra que muda a nossa vida, quando nós chegamos à nossa casa e alguém vem e nos fala qualquer outra coisa, aquilo se equivale à palavra de Deus. E quando eu faço essa comparação, eu estou dizendo que eu não tenho uma fé absoluta. A minha fé, ela é uma fé abalável. É a fé daquele que, quando vê a onda se levantar, opa, aonde está o Senhor? Quando eu falo dessa fé, eu estou falando porque deixar Jesus entrar na nossa vida e tirar essas coisas que nos abalam, que fazem o templo que nós somos destruir, não é uma coisa muito fácil. Eu um dia questionado sobre, Maurício, tu parou de beber assim? Eu disse, não, foi uma luta, mas eu permiti que Jesus tirasse isso de mim. Eu permiti que ele viesse e expulsasse. Se ele expulsou, não é mais minha competência trazer de volta. É uma luta. E Jesus está falando isso para você que está em casa, indiferente daquilo que está destruindo o templo que você é. Muitas vezes não é um vício, não é uma doença, mas é uma fofoca, é um olhar, aquele olhar que destruiu você. Talvez o que está destruindo você é aquele presente que você não ganhou, aquela casa que você não conseguiu comprar, aquele carro, aquela moto. Todas essas coisas muitas vezes vão destruindo o tempo que nós somos. E olha que muitas vezes, Paulo, a gente diz assim, Senhor, eu quero aquele carro, eu quero aquela bicicleta, Senhor, eu quero ganhar isto. Parece que nós estamos fazendo um negócio, né? Uma troca, né? Uma troca. E olha o que Jesus está dizendo. Trocadores que estavam no templo. Negociantes. Jesus está falando isso para nós hoje. Eu quero limpar o templo que vocês são, para que vocês verdadeiramente sejam uma casa do Pai, uma casa de oração, um templo do Espírito Santo. E a graça e a alegria daquele que se deixa ser templo do Espírito Santo não tem preço. Às vezes as pessoas, para serem alegres, elas precisam ter. Mas não existe prêmio quando alguém vem e diz para você assim,
aquele dia eu estava lá e você falou aquilo, e aquilo mudou a minha vida. Isso não tem preço, gente. Uma vida salva não tem preço. Não existe carro, não existe casa, não existe bem que vala aquela vida que foi salva. Uma vida que foi salva. Uma vida que se aproximou de Deus, porque você foi canal. Você se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo. Você permitiu que o Senhor agisse na tua história, expulsando essas coisas que destroem você para se transformar em canal de graça. E é isso que eu queria pedir para quem está nos assistindo hoje. Que permitisse que Jesus entrasse na sua vida e que Jesus expulsasse. Pensa naquilo que faz você hoje não ser um templo do Espírito Santo. Apresenta para Jesus agora todas as coisas que fazem com que você siga mais as obras da carne do que do Espírito, que fazem com que você não seja luz. Apresenta para Jesus. Diz para o Senhor agora: Senhor, entra no templo que eu sou. Vence aquilo que eu não consigo vencer, Senhor. Lança fora, Senhor, eu te autorizo, expulsa, tira de dentro de mim todas essas más inclinações, maus desejos, maus pensamentos, Senhor. Porque eu não quero mais ser templo da minha própria carne. Eu quero ser templo do Espírito Santo. Eu quero ser o teu templo, Senhor. Eu quero, aonde eu estiver, que as pessoas, ao me enxergarem, possam te ver. Por isso eu te autorizo, Senhor Jesus, neste momento, expulsa, retira aquilo que está ocupando o teu espaço. Eu quero ser templo do amor, da paz, da alegria, da esperança. Quero ser um templo de fé. Senhor, eu te peço que tu possas, assim como tu entrastes no templo em Jerusalém, entra no templo que nós somos hoje. Expulsa tudo aquilo que não te agrada. Expulsa tudo aquilo que faz com que tu entristeça comigo. Retira, Senhor Jesus, de dentro de mim aquilo que não agrada o Pai. Aquilo que faz com que a tua casa seja profanada. Levanta, Senhor Jesus, os que estão na depressão, os que desfiguraram o seu corpo, Senhor. Levanta, Jesus, aquele que nesse momento estão se entregando, Senhor, às paixões deste mundo. Levanta, Senhor Jesus, todos aqueles que neste momento clamam o teu socorro e estendem a mão para ti, porque tu é aquele, Senhor, que limpa o templo. Quero te pedir, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, que há muito tempo estava sufocado em nós, que ele agora ocupe o lugar que é dele. Paulo, é assim que eu queria encerrar minha participação hoje, desejando que cada um de nós seja tocado profundamente pelo Senhor. Por esta ira do Senhor, não para conosco, mas para com aquilo que está nos sufocando. E que nós possamos, com a graça de Deus, sermos templos do Espírito Santo. Amém. Amém. E sempre lembrando ao telespectador, né, como tu dizes, né, essa ira de Jesus, né, não é nunca contra o pecador, né? É sempre contra o pecado, né? Contra o pecado. Porque o pecador que somos nós, ele ama e ama muito, né? Então, assim, vamos terminar o programa orando como fazemos normalmente, mas nessa intenção, essa intenção que o Maurício colocou agora, que nós, doravante, possamos realmente perseverar nessa luta para continuarmos
sendo um templo limpo, né, Maurício? Templo limpo. Um templo Vivo. depois que Jesus fez aquela verdadeira varredura, né, de limpeza ali naquele templo. Que sejamos assim, que daqui para frente possamos ser assim. Vamos rezar então uma Ave Maria em honra a Nossa Senhora da Evangelização, a padroeira da fraternidade, a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que está aqui sempre, sempre conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Novamente, então, Maurício, muito obrigado, né? Já é até um lugar comum eu ficar te agradecendo aqui por estar no nosso programa. Tu sabes, né? Que é um prazer sempre muito grande te receber aqui, né? Eu faço das minhas palavras as tuas, né? E digo que para mim é uma alegria imensa poder estar aqui, né? E como eu sempre falei, né? Essa casa é minha segunda casa, me sinto muito bem aqui. E se eu posso, né, Paulo, queria reforçar mais uma vez, eu sinto no coração, de pedir que quem nos assiste seja realmente um mantenedor dessa obra, porque você vai estar construindo o templo. Amém, amém. O ID vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus e até lá.